Te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de poder juntar as nossas vozes e adorar ao Senhor através desses cânticos. Confessamos que somos pecadores, que não merecemos, Senhor Deus, estar diante do Senhor, mas mediante a Tua graça, o Senhor nos adotou, nos escolheu e nos adotou como filhos. Então nós te agradecemos por esse privilégio. E te pedimos que nesse momento em que nós estaremos ouvindo, Senhor Deus, a Tua palavra, que o Senhor abra nossos corações e as nossas mentes, e que possamos receber, Senhor Deus, a Tua palavra, que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, que o Teu Espírito nos ajude a discernir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, que aqui se reúne. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Nós vamos, mais uma vez, dar continuidade à nossa série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos aí na reta final desse livro tão precioso. Hoje nós estaremos avançando aí no capítulo 24, então já pode deixar a sua Bíblia aberta. Queria mais uma vez dar boas-vindas, você que está nos visitando nessa noite, dizer que é uma alegria receber a sua visita aqui nessa noite. Se você está aqui pela primeira vez, nós temos um presente para você ali no balcão de conexão, então não vá embora sem retirar esse presente que nós temos para você. É uma forma da gente demonstrar a nossa gratidão, a nossa alegria por você estar cultuando a Deus conosco aqui nessa noite. Antes da gente fazer a leitura do texto bíblico, eu queria que você tentasse se lembrar de uma cena que pode ser comum para todos nós, ou talvez você conheça alguém que passou por uma situação assim. Todos nós, a maioria de nós, já teve a experiência de descobrir algo que esteve distante dos nossos olhos. A gente não conseguia enxergar, mas algo que se fazia presente. Às vezes acontece quando você vai ao médico e ele solicita um exame de rotina, mas até aquele momento você está se sentindo bem, você está trabalhando, viajando, vivendo normalmente a sua vida, acredita que está tudo em ordem, só que chega o resultado de um exame de imagem, uma ressonância, uma tomografia, e aquele exame de imagem revela algo que ninguém suspeitava, nem mesmo você. Afinal de contas, você estava completamente assintomático. Quando isso acontece na nossa vida, ou quando você vê isso acontecer na vida de alguém, a gente descobre que o exame ele não criou a doença. Ele apenas tornou visível uma realidade que já existia, mas permanecia escondida. E por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus ela faz exatamente isso com o coração humano. Quando o evangelho é anunciado, o evangelho ele não cria orgulho, ganância, idolatria ou incredulidade. Mas, muitas vezes, essas coisas estão dentro de nós. E o evangelho simplesmente ilumina aquilo que estava oculto dentro de nós. Ele revela quem realmente ocupa o trono do nosso coração. E é exatamente isso que Atos 24 nos mostra. No domingo passado, nós vimos Cristo governando silenciosamente cada detalhe da história para cumprir fielmente tudo aquilo que ele havia prometido. Mais de 40 homens juraram matar Paulo. Um sobrinho do apóstolo Paulo ouviu aquela conspiração. Um comandante romano organizou uma escolta de quase 500 soldados. Tudo parecia apenas uma sucessão de acontecimentos políticos e militares. Mas por trás disso tudo, Cristo estava conduzindo o seu servo para exatamente o local aonde ele queria. E agora a gente vai começar a entender por quê. Cristo não preservou Paulo apenas para livrá-lo da morte. Ele preservou Paulo para que o evangelho chegasse diante de um governador chamado Félix. O mesmo Cristo que no capítulo anterior governava providencialmente as circunstâncias, agora governa por meio da proclamação da sua palavra. Mas existe uma ironia extraordinária nessa narrativa.
À primeira vista, parece que Paulo é quem está sendo examinado pela palavra. Afinal de contas, o que nós vemos aqui, Paulo está sendo confrontado, ele é acusado, ele está preso, ele está diante de um tribunal, respondendo às acusações dos seus inimigos. Entretanto, à medida que a história avança, percebemos que o autor do livro de Atos, Lucas, ele quer mostrar algo muito mais profundo. O verdadeiro exame não está sendo feito em Paulo, mas em todos aqueles que entraram em contato com o Evangelho. Primeiro nós veremos um homem cuja rejeição da verdade revela um coração governado pelos próprios interesses. Depois veremos um homem cuja fidelidade revela um coração governado por Cristo. E finalmente nós veremos um homem profundamente confrontado pela palavra de Deus, mas incapaz de abandonar os ídolos que ainda reinavam no seu coração. E enquanto observamos esses três homens, Lucas nos convida a fazer uma pergunta muito mais importante do que qualquer uma das perguntas que foram feitas naquele tribunal ao apóstolo Paulo. E a pergunta que está diante de nós é: quem realmente reina no seu coração? Quem reina no seu coração? É sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. E para nós iniciarmos a exposição desse texto, eu te convido a acompanhar Atos dos Apóstolos, capítulo 24, leremos agora do versículo 1 ao 9. A palavra de Deus diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote, Ananias, foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor e tendo sido feitas, por seu proveniente cuidado, notáveis reformas em benefício desse povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isso com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo, o comandante Lísias o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Essa é a palavra de Deus para nós. Nós voltaremos ao texto nos versículos seguintes, mas quando nós nos deparamos nesses 9 primeiros versículos, nós encontramos uma primeira verdade a respeito dessas 3 pessoas que eu mencionei na introdução. E a primeira verdade é que a palavra de Deus revela um coração governado pelos próprios interesses. A palavra de Deus revela um coração governado pelos próprios interesses. É interessante que, quando a gente olha para esse momento, nós vemos uma audiência cuidadosamente planejada. 5 dias depois da chegada do apóstolo Paulo a Cesareia, o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e um advogado chamado Tértulo, comparecem diante do governador Félix para apresentar as acusações contra Paulo. Eles não vieram improvisar uma defesa. Eles levaram um orador profissional, alguém treinado para convencer por meio das palavras. Tértulo inicia seu discurso elogiando Félix de forma exagerada. A gente vê aqui, fala da paz de que o seu governo havia trazido, da estabilidade que sua administração havia produzido e dos benefícios que o povo desfrutava por conta do seu governo, por sua causa. O problema é que praticamente nada disso era verdade. Historiadores descrevem Félix como um governador corrupto, violento e incompetente. Tanto Tértulo quanto Félix sabiam disso. Mas por que tanta bajulação?
Porque quando os nossos interesses se tornam mais importantes do que a verdade, as palavras deixam de servir a verdade e passam a servir os nossos objetivos. Ou seja, bajular, político, governante, corrupto, incompetente, não é invenção do Brasil nos dias de hoje. Faz parte do jogo por conta do pecado no coração humano. Eles não estavam comprometidos com a verdade. Eles estavam preocupados com seus próprios interesses. E depois dos elogios, vêm as acusações contra Paulo. Paulo é chamado de agitador, de líder de uma seita perigosa e de alguém que profanava o templo do Senhor. No entanto, Lucas já demonstrou ao longo dos capítulos anteriores que nenhuma dessas acusações não se sustentava. O problema nunca foi falta de evidências. O problema era que o evangelho ameaçava tudo aquilo que aqueles homens haviam construído com suas vidas. A autoridade, o prestígio e o poder religioso que aqueles homens possuíam. E aqui nós encontramos a primeira grande lição desse texto. Poucas pessoas rejeitam o evangelho porque ele é por ele ser, não que ele seja assim, poucos rejeitam o evangelho porque ele seja intelectualmente insuficiente. Na maioria das vezes, eles rejeitam o evangelho porque ele confronta aquilo que mais amam. O evangelho não apenas desafia as nossas ideias, ele desafia os nossos senhores que governam o coração, que sentam no trono do nosso coração. Ele pergunta quem realmente ocupa o centro da nossa vida. Essa tentação, porém, não pertence apenas aos líderes religiosos do primeiro século. Ela continua presente na igreja, ainda hoje. Sempre que usamos a Bíblia para justificar as nossas preferências, em vez de permitir que ela transforme o nosso coração, estamos fazendo exatamente aquilo que Tértulo fez. Em vez de nós nos submetermos à verdade, tentamos colocar a verdade a serviço dos nossos interesses. Mas Lucas nos apresenta em seguida um contraste extraordinário. Diante do mesmo governador, no mesmo tribunal e sob as mesmas circunstâncias, outro homem se levanta para falar. A diferença é que enquanto Tértulo usava as palavras para proteger os seus interesses, o apóstolo Paulo usará as palavras para anunciar a Cristo. A mesma situação revelará um coração completamente diferente. Por isso eu te convido a olhar novamente para o texto, a partir do versículo 10, quando a palavra de Deus diz assim, leremos até o 21. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que eu fui a Jerusalém para adorar a Deus. E que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam compreender diante do Senhor e fazer as acusações se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Salve estas palavras que clamei estando entre eles. Hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Nesse segundo bloco do texto que nós estamos meditando nessa noite, nós podemos encontrar
o que a palavra de Deus revelou no coração do apóstolo Paulo. E essa é a segunda grande lição do texto para nós. A palavra governa a vida daqueles que pertencem a Cristo. Quando Félix finalmente autoriza Paulo a falar, o contraste com Tértulo é imediato. Os dois homens estão diante do mesmo governador, recebem a mesma oportunidade de falar e desejam convencer quem os ouve. Mas as semelhanças terminam ali. Tértulo usou as palavras para proteger os seus próprios interesses, enquanto Paulo usa as palavras para testemunhar a Cristo. Ele começa tratando Félix com respeito. Isso é admirável na vida do apóstolo Paulo. Ele trata com respeito, mas com uma diferença muito grande. Ele trata sem bajulação. A bajulação que nós vemos de Tértulo não está presente na vida do apóstolo Paulo. Ele mostra que é possível ter respeito, ser educado, e não ser falso, e ser verdadeiro. O apóstolo Paulo não exagera nas qualidades, nem tenta conquistar a simpatia por meio de elogios vazios. Apenas responde às acusações com serenidade, com simplicidade. Lembra que estava em Jerusalém e havia poucos dias. Lembra que ninguém encontrou qualquer prova contra ele e que as acusações feitas pelos judeus não podiam ser sustentadas. Mas logo nós percebemos que Paulo não está realmente preocupado em defender, em preservar a sua reputação. A preocupação do apóstolo Paulo aqui é anunciar o evangelho. É curioso observar que sempre que Paulo tem a oportunidade de falar sobre si mesmo, ele não fala sobre si, ele fala sobre Cristo. A defesa do apóstolo Paulo rapidamente se transforma num testemunho. Ele declara que adora o Deus dos seus pais, crê em tudo que está escrito na lei e nos profetas e vive sob a esperança da ressurreição. Em outras palavras, Paulo deixa claro que o cristianismo não é uma ruptura com as promessas de Deus do Antigo Testamento, mas é um cumprimento delas. Tudo aquilo que Israel esperava, encontrou, teve o seu cumprimento em Cristo Jesus. E então nós chegamos àquela que talvez seja uma das frases mais importantes de toda a defesa do apóstolo Paulo aqui. Quando ele diz, por isso também me esforço para ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Essa pequena frase abre uma janela para dentro do coração do apóstolo Paulo. Perceba que ele não diz, eu me esforço para preservar a minha boa reputação. Ele também não diz, eu me esforço para evitar o sofrimento. Nem tampouco ele diz, eu me esforço para ser absolvido. Ele não fala nada disso. O maior desejo do apóstolo Paulo é viver com uma consciência limpa diante do Senhor. Essa é a diferença de um coração governado por Cristo e um coração governado pelos seus próprios interesses, pelos seus interesses egoístas, fruto do pecado. Quem vive procurando a aprovação das pessoas vai se tornar escravo delas. Quem vive assim passa a medir o próprio valor pelos aplausos que recebe. Da mesma forma que entra em desespero quando é criticado, quando é rejeitado, ou quando simplesmente não é reconhecido à altura como se esperava. Mas quem encontrou sua identidade em Cristo Jesus, finalmente experimenta uma liberdade que nada no mundo é capaz de oferecer. Quem encontra a verdade do Evangelho não precisa manipular pessoas
para proteger a própria imagem. Não precisa negociar a verdade para preservar a sua posição. Quem se encontrou com Cristo pode falar com humildade, ao mesmo tempo que fala com fidelidade. É isso que nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Talvez seja por isso que Paulo estava ali tão calmo durante toda aquela audiência. Ele sabe que Félix pode decidir sobre a sua prisão, mas ele sabia também que Félix não podia decidir sobre a sua identidade, sobre o seu destino eterno, e que essas coisas são muito maiores do que qualquer prisão nesse mundo. O verdadeiro juiz já havia pronunciado um único veredito, e esse veredito era o que realmente importava para Paulo. Em Cristo, Paulo já havia sido declarado justo, e é por isso que depois de responder às acusações, ele faz algo muito surpreendente. Em vez de encerrar sua defesa, ele volta ao centro da mensagem. E ele afirma que tudo aquilo que estava acontecendo por causa da sua esperança na ressurreição, por crer na ressurreição. Paulo compreendia que a sua maior necessidade não era recuperar a sua liberdade. A sua maior necessidade naquele momento era permanecer fiel ao Senhor, que havia ressuscitado entre os mortos. Essa é a pergunta importante para nós. Quando você é pressionado pelo mundo, o que você tenta proteger primeiro? A sua reputação? O seu conforto? A sua posição? Ou a sua fidelidade a Cristo? Porque quando Cristo reina no coração, a fidelidade sempre se torna mais importante do que a autopreservação. Quando Cristo reina no coração, a fidelidade se torna mais importante do que a autopreservação. Eu te convido a voltar os seus olhos ao texto. Agora leremos a partir do versículo 22. A palavra de Deus diz assim: então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passando alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Quando a gente olha para esse último bloco desse texto, nós vemos uma terceira lição, uma terceira reação de um coração exposto ao Evangelho. A verdade de que a palavra exige uma resposta que revela quem realmente governa o coração. Depois daquela audiência pública, o autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, nos conduz para uma cena muito mais íntima. Alguns dias se passaram e Félix manda chamar o apóstolo Paulo novamente. Dessa vez não tem uma multidão assistindo. Não há acusadores, não tem um tribunal, apenas Félix
sua esposa Drusila e um prisioneiro acorrentado. À primeira vista parece uma conversa privada, mas na realidade trata-se de um encontro entre o pecador e o evangelho. Um encontro de um homem pecador e a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. E é interessante que o texto faz questão de dizer que Félix desejava ouvir Paulo a respeito da fé em Cristo Jesus. Essa pequena expressão resume toda a mensagem cristã. O apóstolo Paulo ele não foi chamado para falar sobre política, sobre filosofia, nem tampouco sobre comportamento moral. Paulo foi chamado para falar sobre Cristo. Entretanto, ao anunciar Cristo, Paulo ele não oferece uma mensagem superficial para Félix. Ele não oferece uma mensagem moldada para agradar um homem poderoso. E mais, um homem poderoso que possuía em suas mãos a chave da sua vida. Quantos de nós, nessa situação, não tentaria criar um discurso a fim de ganhar a simpatia daquele que tinha domínio sobre a sua liberdade? Quantos de nós não seria tentado a suavizar a mensagem, a transformar a mensagem do evangelho em um outro evangelho, como muitos têm feito hoje em dia, para agradar a cultura, a agenda contemporânea, agradar aqueles que rejeitam a Cristo? Mas Paulo ele não se preocupa em transformar o evangelho numa mensagem palatável. Aquele homem pecador, ele fala com humildade, com simplicidade, com humildade, mas com verdade. Ele não suaviza, ele não omite, ele não distorce, nem tampouco omite a mensagem do evangelho. Paulo foi chamado para falar sobre Cristo. Entretanto, ao anunciar sobre Cristo, ele não oferece uma mensagem superficial, moldada para agradar um homem poderoso. Ele fala sobre justiça, ele fala sobre domínio próprio, ele fala sobre juízo vindouro. E tenho certeza que esses três assuntos não foram escolhidos por acaso. Paulo começa pela justiça porque o evangelho sempre começa em Deus e não em nós. Antes de compreendermos a graça, precisamos compreender a santidade de Deus. Antes de enxergarmos a beleza da cruz, precisamos reconhecer a profundidade, a gravidade do nosso pecado. Enquanto alguém acredita que é suficientemente bom, Cristo parecerá para aquela pessoa apenas um complemento para a sua vida. Mas quando percebe que jamais poderá produzir justiça, a justiça que Deus exige de nós, essa pessoa finalmente começa a entender que sozinha ela não é capaz. Cristo não é meramente um complemento. Ela precisa de um Salvador e o único que pode lhe salvar da condenação eterna, do domínio do pecado, é Cristo. Depois Paulo fala sobre domínio próprio. E por que Paulo fala isso? Porque o pecado afeta a nossa posição diante de Deus, mas ele também governa os nossos desejos, os nossos afetos, as nossas escolhas. O evangelho não nos salva apenas da culpa do pecado, ele começa também a nos libertar do domínio do pecado. Por isso Paulo fala sobre domínio próprio. Ele está falando para aquele homem poderoso. Quem se encontra com Cristo não é mais governado pelos seus interesses, pelos seus desejos, pelo pecado do seu coração. E por fim, Paulo fala sobre juízo vindouro. E aqui a ironia da cena se torna algo quase impossível de ignorar. Ele estava diante de um governador que julgava tantas pessoas,
o apóstolo Paulo fala que ele vai comparecer diante de um juiz. E não é um juiz qualquer. Paulo fala que para Félix, que ele vai comparecer diante de um juiz infinitamente maior do que ele. Pela primeira vez naquela narrativa, Félix percebe que o verdadeiro réu naquele tribunal não era o apóstolo Paulo. O texto então registra uma das frases mais impressionantes aqui no livro de Atos. Quando o autor registra, Félix ficou com medo. Um homem poderoso, que tinha um exército a seu serviço, que tinha poder, que tinha reputação, que tinha recurso. Ele treme diante de uma mensagem proferida por um prisioneiro. Ele fica com medo diante da palavra proferida por aquele que ele dominava, que ele tinha controle sobre a sua liberdade. De alguma forma, o evangelho havia alcançado a consciência de Félix. A palavra de Deus fez aquilo que nenhum tribunal romano conseguia fazer. O evangelho revelou o verdadeiro estado do coração daquele homem poderoso. Lembre-se da imagem do início do sermão, do exame de imagem, da tomografia, da ressonância. Um exame não cria uma doença, apenas revela aquilo que já estava escondido. O evangelho fez exatamente isso com Félix. Ele não criou a sua idolatria, sua ganância, seu amor pelo poder, apenas trouxe tudo aquilo à luz. Mas diante disso nós vemos uma das respostas mais tristes. Félix diz: por agora pode ir. Quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo outra vez. Que contraste. O apóstolo Paulo estava preso por fora, mas completamente livre por dentro. Humanamente preso, mas eternamente livre. Félix estava livre por fora, humanamente livre, mas permanecia eternamente escravo. Aquele homem era escravo do seu próprio coração. Nos versículos finais, Lucas acrescenta um detalhe que explica tudo. Félix continua chamando Paulo, não porque ele desejava conhecer a Cristo, mas o que o texto diz, que Félix esperava receber dinheiro. Ele esperava receber dinheiro do apóstolo Paulo. Mesmo depois de ouvir sobre justiça, ele continuava governado pela ganância. Mesmo depois de ouvir sobre domínio próprio, ele continua dominado pelos seus próprios desejos. Mesmo depois de ouvir sobre juízo, ele continua vivendo como se jamais fosse prestar contas a Deus. E é exatamente aqui que a grande verdade desse capítulo se revela. Se Cristo não se revelar ao homem pecador, o homem ele é incapaz de se chegar a Deus pelos seus próprios meios. Félix, ele ouviu a mensagem do evangelho de forma integral, fiel, de um dos maiores pregadores da história, o maior missionário da história, e não se converteu. Não é pela força do braço, não é pela sua eloquência. Se Deus não abriu o coração do homem, ele é incapaz de se achegar a Deus. E é interessante que nós vemos aqui que o evangelho, ele não simplesmente informa. Porque Félix recebeu a informação sobre o evangelho. Mas é interessante que o evangelho ele sempre revela quem realmente governa o coração. Ele faz isso com aqueles que rejeitam e aqueles que recebem a mensagem do evangelho. Isso deve ser uma advertência para todos nós. É possível conhecer a linguagem da fé, é possível admirar Jesus, é possível frequentar a igreja, se emocionar durante um sermão,
É possível até mesmo sentir de alguma forma o peso da palavra de Deus sobre a sua consciência. Me arrisco a dizer que Félix, ele de alguma forma experimentou tudo isso. Mas a pergunta decisiva nunca foi o quanto ele conhecia sobre Cristo. A pergunta era quem ocupava o trono da sua vida. E essa é a mesma pergunta que Lucas, autor do livro de Atos, deixa para a igreja hoje. Quando o evangelho confronta os seus ídolos, quem realmente governa o seu coração? Quando o evangelho é exposto para você e expõe, confronta os seus ídolos, quem governa, quem reina de verdade no seu coração? Ao longo desse capítulo, Lucas nos colocou diante de 3 homens, muito diferentes. Tértulo, um homem religioso, inteligente, eloquente, mas que usava as suas palavras para proteger os seus próprios interesses. O segundo homem, Paulo, era um prisioneiro, humanamente falando, era o homem mais fraco de toda aquela audiência. Mas a sua vida revelava uma liberdade que nenhum daqueles homens possuía. O seu coração já havia encontrado um rei maior do que qualquer governador romano. E por último nós vemos Félix, que era o homem mais poderoso daquela sala. Ele tinha autoridade para prender, para soltar, para julgar, para condenar. Mas ainda assim, bastou que o evangelho fosse anunciado para que ele percebesse que um dia, ele próprio, compareceria diante do tribunal de Deus. No final, o texto não nos convida simplesmente a escolher com qual personagem nós nos parecemos. Ele nos convida a responder uma pergunta muito mais profunda. Quem reina no seu coração? Essa é uma pergunta que o Evangelho continua fazendo a cada um de nós. Porque o Evangelho nunca é apenas uma informação que amplia o nosso conhecimento. Ele sempre confronta aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Talvez esse lugar seja ocupado pela carreira, pelo dinheiro, pela necessidade de aprovação, pelo conforto, pela segurança, às vezes pela família. Ué, mas como assim? Pela família? Sim, até mesmo coisas boas que Deus nos dá podem se tornar péssimos senhores se ocuparem o trono do nosso coração, que deve ser ocupado única e exclusivamente pelo Senhor. Precisamos ter os nossos afetos, os nossos amores em ordem. Não há em nenhum lugar na Escritura que o Senhor aceite não ser o primeiro em nossas vidas. E aqui está a beleza do Evangelho. O apóstolo Paulo fala com Félix sobre justiça, sobre domínio próprio, porque ele sabia que nenhum ser humano seria capaz de produzir essas coisas por si mesmo. Porque nós não possuímos a justiça que Deus exige de nós. Não conseguimos exercer o domínio sobre o nosso próprio coração como nós deveríamos. E se fôssemos deixados apenas diante do juízo de Deus, nenhum de nós permaneceria de pé. E é exatamente por isso que Cristo veio. Jesus viveu a vida justa que nós jamais conseguiríamos viver. Na cruz recebeu o juízo que nós merecíamos receber. E ao ressuscitar dentre os mortos, inaugurou uma nova vida para todos aqueles que nele confiam. Perceba como tudo aquilo que Paulo anunciou a Félix encontra sua resposta em Cristo. É em Cristo que recebemos justiça, é por meio do seu Espírito que começamos a crescer em domínio próprio, e é por causa da cruz que não precisamos mais temer o juízo vindouro. Por isso o Evangelho não nos chama apenas para melhorar de comportamento, o Evangelho nos chama para receber um novo rei. Daqui a alguns instantes, nós celebraremos a ceia do Senhor.
E talvez seja impossível imaginar um momento mais apropriado para voltar à pergunta que Lucas faz durante todo esse capítulo. Antes de tomar o pão e o cálice, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 11, e ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Que momento oportuno. O mesmo evangelho que examinou o coração de Tértulo, de Paulo e de Félix, também examina o nosso coração. Mas esse exame não existe para nos afastar da mesa, uma vez que nós tivemos um encontro verdadeiro com Cristo. Esse exame existe para nos conduzir novamente a Cristo, em arrependimento, em confissão, em quebrantamento. A ceia não foi feita para pessoas perfeitas. Ela foi preparada para pecadores arrependidos que reconhecem que ainda travam uma batalha contra os ídolos do seu coração, mas que ao mesmo tempo já não desejam mais ser governados por esses ídolos. Quando nós recebemos o pão, confessamos que a nossa justiça nunca esteve em nós, mas no corpo de Cristo entregue por nós. Quando recebemos o cálice, confessamos que o juízo que merecíamos caiu sobre Cristo, para que agora fôssemos recebidos como filhos de Deus. Por isso, nós nos aproximamos dessa mesa com arrependimento, mas também com alegria, com humildade e também com confiança, assim como foi lido pelo pastor Eduardo no início do culto, o texto da carta aos Hebreus. Porque no fim, a pergunta mais importante nunca foi se somos suficientemente bons para nos aproximar de Cristo. A pergunta é outra: quem reina no nosso coração? E todo cristão verdadeiro responde a essa pergunta da mesma maneira. A resposta que o apóstolo Paulo deu em outro momento: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos. Te louvamos pelo teu bendito evangelho, pela tua palavra, Senhor Deus, que nos confronta. A tua palavra, Senhor Deus, que revela os nossos ídolos, mas que também nos consola. Porque a tua palavra nos revela que em Cristo nós temos um sumo sacerdote que compadeceu de todas as nossas dores, que se identifica com todos os nossos sofrimentos. Um sumo sacerdote que nós podemos nos aproximar com confiança, certo que ele se fez sacrifício por nós, o sacrifício perfeito, aquele que reinava sobre a vida do apóstolo Paulo, como nós lemos aqui, também governa as nossas vidas, também deve reinar sobre os nossos corações. Por isso eu te peço, se há pessoas aqui que chegaram aqui nessa noite e ainda não conheciam a mensagem do teu evangelho, que essas pessoas possam ter uma resposta eficaz. Que o teu Espírito possa abrir esses corações e essas mentes, que eles possam receber a mensagem do Evangelho e responder com fé à tua palavra. Da mesma forma, nós te pedimos que nós outros, que já tivemos um encontro contigo, que somos parte do teu povo, da tua família, que possamos mais uma vez responder com fé ao teu evangelho, reafirmando o compromisso que temos contigo e rejeitar os ídolos que tentam competir o trono do nosso coração. Não permita que saiamos daqui indiferentes à mensagem do teu evangelho, que possamos sair daqui ainda mais confiantes, fiéis ao Senhor. Que o Senhor possa ministrar, Senhor Deus, ao nosso coração, que o teu Espírito possa inculcar a tua palavra no nosso coração e na nossa mente, e que possamos ser muito mais do que ouvintes, mas praticantes de todas essas verdades que nós meditamos nessa noite. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.